gente começa agora, portanto, o terceiro bloco, né, Ludmila? Exatamente. E, a partir de agora, nesse terceiro bloco, os candidatos responderão a perguntas que foram formuladas pelas equipes do Virou Notícia e também do Observatório Luziense. Então, nós vamos fazer o sorteio. Primeiro será, atenção, candidatos, primeiro será sorteada a pergunta e, em seguida, o candidato, que terá 2 minutos para responder. Então, primeiro nós vamos sortear a pergunta. Na sequência, vamos sortear quem responderá a essa pergunta. Vamos começar com o sorteio, então. Pegamos, então, a primeira pergunta. Primeira pergunta que será realizada é como será feita a fiscalização da concessão que cuida do transporte público de Santa Luzia para que a empresa detentora dessa concessão ofereça um serviço de qualidade ao povo. Vamos sortear, então, o candidato que irá responder essa pergunta. O candidato a responder a pergunta será o candidato Sandro Coelho. Vamos repetir, então, a pergunta novamente. Como será feita a fiscalização da concessão que cuida do transporte público de Santa Luzia para que a empresa detentora dessa concessão ofereça um serviço de qualidade ao povo? Bom, é importante ressaltar que, quando nós assumimos agora esse governo na interinidade, nós já de imediato fomos olhar o contrato da empresa prestadora de serviço aqui. Essa empresa, ela ganhou uma concessão no finalzinho de 2012, tá? Por então o prefeito Gilberto, que inclusive apoia candidatos, né, que estão concorrendo hoje. No finalzinho de dezembro, lá para o dia 20, mais ou menos, de dezembro de 2012, nós nos deparamos com uma concessão, né, aqui na cidade de 30 anos. Então, qual foi o nosso pedido, a nossa procuradoria e a nossa fiscalização? Né? Nós determinamos que seja feito, né, instaurar um procedimento para a gente ver esse contrato, para ver se esse contrato está sendo executado. Exigimos, a segurança pública exigiu da empresa, né, que colocasse painéis de LED lá na segurança pública, que está lá para todo mundo ver, para a gente acompanhar o itinerário dos ônibus, para ver o tempo que gasta de viagem, e estamos fiscalizando, né, diuturnamente a empresa, para que ela preste um excelente serviço para a população. Nós sabemos, eu moro aqui, que precisa de melhorar muito o transporte aqui, mas nós nos deparamos com uma concessão. Então, agora cabe analisar essa concessão e cobrar realmente o que está dentro do contrato, que foi, novamente, eu quero repetir para vocês, né, no finalzinho de 2012, né, foi feita uma concessão de 30 anos. Então, nós temos que agora fiscalizar essa empresa. Nós vamos, então, para a segunda pergunta, que será sorteada. Boa parte dos serviços prestados pelo município ainda é feita pela prefeitura, obrigando o cidadão a se deslocar até o centro administrativo para resolver problemas simples. Como acabar com essa prática? Vamos sortear, então, o candidato que irá responder essa pergunta. O candidato que responderá, então, a essa pergunta será o candidato Aguinaldo. Vamos lá, repetindo a pergunta para o candidato. Boa parte dos serviços prestados pelo município ainda é feita pela prefeitura, o que obriga o cidadão a se deslocar até o centro administrativo para resolver problemas simples. Como acabar com essa prática? Primeiro,
nós temos que descentralizar, nós temos que criar uma regional no distrito de São Benedito, onde o cidadão vai poder encontrar todos os serviços prestados pela prefeitura dentro daquela regional. Segundo, temos que melhorar a qualidade do site da prefeitura, onde o cidadão ou a cidadã vai poder emitir guias, vai poder consultar o seu valor do IPTU, e aí ele não precisa de ir até a prefeitura. Mas o mais importante para melhorar esse serviço é criar o concurso público. Concurso público na área da educação, concurso público na área da saúde, e aí sim nós vamos ter o servidor mais qualificado, um servidor mais preparado para atender essa população. Assim, nós entendemos que com essas atitudes nós podemos melhorar a qualidade do serviço público da nossa cidade. E além disso, nós precisamos, não é, de criar investimentos nos próprios profissionais de carreiras da prefeitura. Esses profissionais têm que ser mais valorizados. Esses profissionais, eles têm que ter trimestralmente cursos que possam aperfeiçoar e melhorar esse atendimento deles ao público. Então, por isso, eu quero aqui fazer meu compromisso. O compromisso de abrir concurso público na área da educação, abrir concurso público na área da saúde e, sim, valorizar o servidor efetivo. Esse servidor que trabalha na prefeitura há mais de 15 anos, e a prefeitura funciona, não é porque tem cargo comissionado, recebendo 6 mil, 7 mil reais, não. A prefeitura funciona, minha gente, é porque o servidor que ganha lá 1.500, 1.200 reais, ele sabe como é que funciona a prefeitura. E é esse servidor eu quero valorizar também. E assim nós vamos ter um serviço público melhor na nossa cidade. Obrigada, candidato. Vamos, então, ao sorteio da próxima pergunta. A próxima pergunta é: em seu mandato, como será a sua relação com entidades beneficentes e filantrópicas como a PAI, que atuam em áreas de assistência social, educação e saúde? Vamos sortear, então, o candidato que irá responder a pergunta. O candidato que responderá a pergunta é o candidato João Rasgado. Vamos refazer a pergunta? Vamos refazer a pergunta, então. Em seu mandato, candidato, como será a sua relação com entidades beneficentes e filantrópicas como a PAI, que atuam em áreas de assistência social, educação e saúde? Boa pergunta. Eu quero dizer a você, eleitor luziense, que dentro da nossa proposta para Santa Luzia, nós vamos valorizar todas as entidades, né? Mas vamos dar prioridade à coisa que pertence ao município. Um grande exemplo tem alguns candidatos que estão defendendo a reabertura do João de Deus. No nosso caso, não é a nossa prioridade. E lá é uma entidade filantrópica também. Então, dentro daquilo que é certo e que a prefeitura tem o controle, com certeza nós vamos dar apoio. Mas também queremos transparência e uma prestação de conta do serviço dessas entidades. Por falar em João de Deus, quando a gente fala que não é a nossa prioridade é ampliar aquele hospital existente, arrumar uma maneira melhor de distribuir nossos remédios por regiões, né, através da farmácia popular, né, valorizar o profissional de saúde, e eu tenho certeza que dentro de pouco tempo a gente vai ampliar aquele hospital, a gente vai ter CTI, vai ter maternidade, e aí sim será gerenciado por nós, pela prefeitura. Finalizando, as entidades filantrópicas terão nosso apoio, mas nós vamos dar prioridade
aquilo que vamos ter o controle dos gastos. Vamos ao próximo sorteio, então. Estamos no terceiro bloco, onde candidato faz pergunta a candidatos. Foram perguntas formuladas pelas nossas equipes, Virou Notícia e Observatório Luziense. A pergunta é: como incentivar a prática esportiva e recuperar os espaços públicos destinados ao esporte na cidade? O candidato que irá responder a pergunta, então, será Suzane Duarte. Refazendo a pergunta: como incentivar a prática esportiva e recuperar os espaços públicos destinados ao esporte na cidade? Bom, sempre lembrando que a gente está aqui apresentando propostas que têm que caber em 2 anos, considerando a viabilidade econômica e técnica. A gente precisa aprimorar alguns mecanismos que são critérios para a gente poder conseguir o ICMS esportivo. A gente tem lei prevendo o funcionamento do Conselho e do Fundo Municipal de Esportes, mas a gente precisa fazer, de fato, funcionar, para a gente ter as condições necessárias para requerer, junto ao Governo do Estado, o repasse dos valores do ICMS esportivo, como forma de financiamento das práticas esportivas aqui no município. Em 2 anos, também, a gente acredita que não dá para fazer ou estabelecer aqui propostas mirabolantes. Potencializar o espaço esportivo que já existe em cada escola municipal, que ele seja aberto à população, e, é claro, primeiro a comunidade escolar, mas que ele também seja aberto à população para as práticas esportivas, potencializar as praças que existem no município, que elas também possibilitem equipamentos, condições físicas para a prática esportiva, para a caminhada, para a pista de skate. Então, são propostas com baixo custo, que é possível a gente estabelecer nesses 2 anos aí desse mandato, pensando em um mandato que está complementando o mandato anterior. A gente acredita, então, que são condições possíveis da gente estabelecer no município, incentivando a prática esportiva, pensando nas várias faixas etárias, pensando no público dos homens e mulheres. Aqui no município, há já uma preponderância dos campos de futebol. A gente precisa pensar em uma multiplicidade aí dos esportes, considerando os vários públicos e as várias faixas etárias. Não dá para pensar só no esporte para os homens. Nós, mulheres, também queremos ter esse acesso para as crianças, para os idosos, para os jovens, como forma de potencializar a nossa cidadania, a nossa forma de interlocução com o município, os nossos direitos. Próxima pergunta, então. Nos últimos anos, a nomeação de diretores escolares é usada como ferramenta política na cidade. Qual a solução para resolver isso e como deve ser implementada? Vamos sortear o candidato que responderá a pergunta. O candidato, então, a responder a pergunta é o candidato Abraão Graco. Vamos refazer a pergunta. Refazendo, então, a pergunta: nos últimos anos, a nomeação de diretores escolares é usada como ferramenta política na cidade. Qual a solução para resolver isso e como deve ser implementada? Não sei se você notou, Santa Luzia, além de você não ter direito nem de nascer, nem de morrer, que não tem maternidade nem um hospital decente, na época de eleição, só vê na rua os amarelinhos. O Exército, 80% da 90% da Convenção do 40 é de servidor. O cara que pega o móvel não tem nem notícia do que está acontecendo. Santa Luzia, a prefeitura virou uma empresa, tem um CEO que troca de vez em quando, e ele coloca os amigos dele. Nós somos governados por um clube de amigos que faz a gente de idiota. Eu gostaria muito de chamar a atenção, desculpa essas palavras duras, mas a eleição é para a gente não tapar o sol com a peneira. Nós temos cerca de 1000 cargos que são
Pessoas que passaram no concurso estão julgados num canto porque o prefeito trocou eles. Você tem ali 3 mil a 4 mil cargos comissionados, fora os terceirizados. É um exército. Multiplique isso por 3, é 20 mil, 30 mil votos. Dia 24, se você quiser que isso repita, continua votando os mesmos. Faça à vontade. Agora, se quer mudar, vamos conversar o seguinte. Eleição direta para diretor, os nossos 100 dias de revolução na educação, eleição direta para diretor. As escolas municipais não têm nem colegiado, fortalecimento dos colegiados e mais, a chamada virada da educação, em que a escola vai ser um espaço em que as pessoas vão discutir, as famílias vão se encontrar. Eu não quero polícia na escola, eu quero famílias na escola. É mudança de paradigma. Isso não é difícil de fazer, basta ter postura, basta gostar da cidade. Gostar de Santa Luzia não é falar que ama a cidade, é fazer com que as pessoas tenham orgulho dela. Santa Luzia, o Brasil, a pátria nossa não é uma bandeira, mas é o orgulho pelos serviços públicos que elas prestam. Aqui em Santa Luzia nós não temos isso. E a eleição, você vê como que os cargos são utilizados para perpetuar isso. Vamos então, mais um sorteio. Da pergunta, isso. A próxima pergunta que será realizada: como atrair novas empresas para Santa Luzia sem deixar de valorizar as que já estão consolidadas na cidade? E para responder, para constar aqui, Cristiano Xavier. Vamos repetir, então, a pergunta. Como atrair novas empresas para Santa Luzia sem deixar de valorizar as que já estão consolidadas na cidade? Bom, esse é um grande desafio nosso. A gente quer realmente um grande aquecimento na economia de Santa Luzia. E isso passa pelo incentivo, um incentivo fiscal, um incentivo de atrair novos negócios, novas empresas e novas indústrias para cá. Para um aquecimento do comércio e também para valorizar os comerciantes e atrair novos comerciantes, a gente pretende fazer como é feito em algumas cidades do estado, né, de Minas, do Brasil, que é que cada cliente que faça uma compra na cidade de Santa Luzia, que ele coloque o seu CPF na nota, para que ele seja incentivado a consumir aqui dentro da nossa cidade, porque a gente sabe que 60% das pessoas saem de Santa Luzia para trabalhar em Belo Horizonte e em outras cidades, e antes de retornarem para suas casas, eles fazem suas compras lá, deixando parte dos impostos sejam recolhidos por outras cidades. Então, nós vamos incentivar, através dessa lei que nós vamos implantar aqui, que seja descontado toda a sua compra no IPTU da cidade de Santa Luzia. Então, ela vai deixar de comprar fora, aquecendo a economia interna, e isso vai conseguir descontar no seu IPTU. Nós vamos dar incentivos fiscais para que novas empresas sejam instaladas aqui e que isso seja revertido para nós como contrapartidas, né, além da mão de obra, contrapartidas estruturais aqui na nossa cidade. Tenho certeza que isso vai aquecer muito a economia interna, vai gerar muito emprego, vai gerar muita renda, e a gente tem espaço de sobra para isso. Vivemos numa cidade que tem uma posição geográfica muito privilegiada, né, saída aqui próxima à cidade administrativa, e isso é um grande fator preponderante para esse atrativo. Tenho certeza que vamos conseguir aquecer muito a economia interna, fazer grandes negócios, grandes empreendimentos e dar muito... Bom, a gente está no terceiro bloco, onde os candidatos responderam à primeira série de perguntas formuladas por nossas equipes. A assessoria do candidato Sandro Coelho pediu o direito de resposta, que o doutor Elbert Xavier avaliou, alegando que o Sandro foi citado pelo candidato Abraão na questão dos exércitos, o exército dos amarelinhos. O candidato terá 2 minutos para responder especificamente a essa citação. Por favor, candidato. Bom, gostaria de dizer ao Abraão que nós estamos num debate democrático,
mostra suas propostas para a cidade de Santa Luzia. Não fica falando do outro candidato, não fala das pessoas que estão trabalhando, porque as pessoas estão ali, por quê? Elas querem uma Santa Luzia melhor. Estão, graças a Deus, vendo e percebendo a verdade nos 200 dias de trabalho aqui na cidade de Santa Luzia. E é por isso que esse exército que está aí nas ruas, e diga-se de passagem, viu, candidato Abraão, é um exército luziense, é um exército de moradores aqui da cidade de Santa Luzia, que querem o bem da nossa cidade e não aceita mais mentira, não aceita propostas mirabolantes, propostas irreais, propostas que vêm contra, né, a prefeitura, o anseio da população de Santa Luzia. Então, e cada dia esse exército dos amarelinhos está crescendo na cidade de Santa Luzia. Vocês estão percebendo adesão todo dia, pessoas querendo uma cidade melhor, querendo um luziense na cadeira de Santa Luzia. Então, infelizmente, participar desse tipo de debate, com esse tipo de acusação, mostra seu trabalho, mostra o que você pode fazer para a cidade de Santa Luzia, né? Prepara suas propostas, porque nós estamos falando na rua, é o que nós fizemos em 200 dias. Né? Com tão pouco tempo de administração, nós estamos mostrando, e a população está vendo. Olha o nosso pronto-socorro na sede. Em 72 dias, a população já está usando. Bom, a gente encerra, portanto, essa primeira rodada. Nós vamos voltar com os envelopes para dentro da urna, onde nós vamos fazer a segunda rodada de perguntas, ainda dentro do terceiro bloco. Só quero pedir aos assessores, o pessoal que está na plateia, alguns assessores insistem em comunicar com os candidatos, e isso está na regra do debate. Já fomos solicitados aqui, nós também estamos aqui na frente, uma visão privilegiada, a gente está percebendo. Se caso ocorrer novamente, sairá a pessoa que está comunicando e o próprio candidato. No mesmo bloco, os candidatos respondem a 2 perguntas formuladas pelas nossas equipes. A pergunta: Santa Luzia tem um Fundo Municipal de Cultura aprovado em 2013. Como colocá-lo em prática e democratizar o acesso a verbas que muitas vezes sequer são utilizadas e retornam para o governo federal? Vamos sortear, então, quem responderá a essa pergunta. Quem responderá a pergunta será a candidata Suzane Duarte. Repetido a pergunta, Santa Luzia tem um Fundo Municipal de Cultura aprovado desde 2013. Como colocá-lo em prática e democratizar o acesso a verbas que muitas vezes sequer são utilizadas e retornam para o governo federal? Pois bem, essa pergunta nos remete a uma questão que é um desafio aqui no município, que é a questão da transparência e a participação efetiva dos conselhos nas deliberações em relação aos recursos das políticas públicas. Em 2013, 2014, quando ainda tramitava na Câmara a formatação de um conselho que ia ser o responsável direto pelo fundo, foi muito polêmico, porque a formatação desse conselho não respeitou a paridade. Então, já é um desafio a reformulação do conselho, que é o responsável direto pelas deliberações e acompanhamento do uso do Fundo Municipal de Cultura. Outra questão, que é um desafio não só do Conselho de Cultura, mas dos demais, é que aqueles e aquelas que representem a sociedade civil sejam autônomos, conheçam da política pública e não sejam pessoas que, apesar de estarem ali para representar a sociedade civil, fazem o jogo da prefeitura. Nós queremos conselhos paritários
que o governo estabeleça ali a sua função, mas que aqueles e aquelas que representem a sociedade civil também cumpram sua função, respeitando o que a sociedade civil tem a dizer em relação à política de cultura. Então, por isso que a gente precisa de garantir a transparência e que o Conselho, de fato, funcione. Esse Conselho, em relação ao Fundo Municipal de Cultura, ele é muito importante, porque ele vai estabelecer as regras, os critérios dos chamamentos que nós devemos fazer para distribuir o recurso entre aqueles e aquelas que estão realizando política de cultura aqui no município. A gente tem vários grupos culturais e artísticos que estão pegando a coisa na marra para fazer, precisam desse apoio, mais do que precisar, é um direito, mas a gente precisa ter tudo muito claro, democraticamente estabelecido, quais os critérios de acesso a esse recurso. Por isso que, nesses últimos anos, eu disse que a gente tem caído na pontuação, porque nós não temos um sistema de política cultural extremamente zeloso pela reformulação desse conselho e a distribuição desses recursos. Obrigada, candidata. Vamos, então, ao sorteio das perguntas. A próxima pergunta, então, será: como acabar com a prática de se contratar empresas sem licitação em caráter emergencial para cuidar dos principais serviços da Prefeitura? O candidato a responder essa pergunta será o candidato Abraão Graco. Repetindo a pergunta, como acabar com a prática de se contratar empresas sem licitação, em caráter emergencial, para cuidar dos principais serviços da Prefeitura? Você, amarelinho, que está trabalhando por 40, seu voto é secreto, você pode votar no 18, tá bom? E quem realmente quer mudança. Já disse aqui, a questão é muito fácil. Você força o vencimento de um contrato, a Lei 8666, e o quê? Depois de delimitar, você assim, olha, acabou o prazo, então vamos fazer um emergencial. O que mais se fez de emergencial nos últimos meses dos 200 dias? Lógico, a máquina tem que andar sim, mas a previsibilidade nessa cidade é que não existe. Veja o governo do PSB 40, dá desde 2015 aqui. Se você verificar, o índice de matrículas no ensino médio caiu de 54% em 2015 para 48% em 2016. Esse é só um dado da educação. Por quê? Porque a questão é negócio. O âmago da prefeitura é fazer negócios. Entra governo e sai governo. Nós somos governados por quem está preocupado com negócios e não com a população. Preste atenção nessa eleição, olhe os gastos, independente das pessoas que estão trabalhando, elas merecem. A questão é muito mais do que isso. Não te dão oportunidade, aí quando vem a eleição, vem com migalhas. Nós queremos mais do que isso. Nós merecemos muito mais que isso. Nós queremos cidadania. Então, como acabar com isso? Assim como acabar com os cabides de emprego, é concurso público. Nós propomos fazer concurso, 30% dos cargos comissionados em 90 dias, 30, 30, 20 e 20%. A questão ligada à licitação, é claro, vamos fazer, primeira coisa, licitação nessa cidade vai ser simplesmente transmitida. Transparente, dois nomes, transparência e participação. Depois disso, vinculação aos conselhos. Nós temos a Casa dos Conselhos que vão verificar quais são as prioridades. Então, além de transparência, qualidade. Vamos fazer novamente o sorteio da pergunta. Com a expectativa de um aumento populacional na ordem de 20% nos próximos anos, como preparar Santa Luzia para uma maior demanda de infraestrutura urbana, saúde e educação, de modo a atender aos novos moradores? Vamos sortear o candidato que irá responder a essa pergunta.
Candidato Aguinaldo. Repetindo, então, a pergunta. Com a expectativa de aumento populacional na ordem de 20% nos próximos anos, como preparar Santa Luzia para uma maior demanda de infraestrutura urbana, saúde e educação, de modo a atender os novos moradores? Bom, nós temos praticamente 43% da nossa cidade que ainda não foi ocupada. E a região metropolitana, uma das cidades que vai ter esse desenvolvimento é Santa Luzia. Então, por isso, é necessário e preciso criar e discutir um novo plano diretor da cidade. Ontem, ou me parece antes de ontem, nós tivemos lá com o grupo Sou Luziense e assumimos esse compromisso. Porém, é necessário você fazer com a cidade aquilo que a cidade realmente precisa. Na educação, nós precisamos de criar eleições diretas para diretor de escola. Na educação, nós temos que colocar as crianças para estudar nas salas, né, com condições melhores. Hoje, as crianças da nossa cidade estão estudando em container e sem nenhuma condições. E aí, nós temos que pensar numa saúde melhor, com profissionais mais qualificados. Os que estão aí são muito bons, porém, eles não têm condições de trabalho. E aí nós temos que criar concurso público na área da saúde, criar concurso público na área da educação. E aí nós temos que entender que se nós temos mais de 43% para ser ocupado na cidade, nós temos que fazer estudo do impacto ambiental, o estudo de mobilidade e uma das principais coisas, melhorar o transporte público local. Quem mora no industrial americano, para ele vir na Rua do Comércio, ele paga R$ 7,60 de ida e volta. E esse transporte, ele pode ser melhor. E aquela região é uma das que vai ter maior número de expansão e crescimento de... Vamos sortear novamente, então. Mais uma pergunta nesse terceiro bloco, onde os candidatos respondem a perguntas formuladas pelas equipes do Virou Notícia e do Observatório Luziense. Hoje, 22% da população luziense não tem acesso a condições ideais de saneamento básico. Como resolver esse problema? Sorteamos agora o candidato que responderá a essa pergunta. Candidato João Rasgado. Vamos repetir, então, a pergunta. Hoje, 22% da população luziense não tem acesso a condições ideais de saneamento básico. Como resolver esse problema? É simples. Nos últimos governos, a nossa cidade teve um crescimento totalmente desordenado. Os últimos gestores não tiveram o cuidado de fazer com que a cidade continuasse crescendo, mas com responsabilidade. A nossa proposta para Santa Luzia, com relação à falta de saneamento básico, a uma série de coisas, não é só saneamento também, não é só saneamento, não tem falta de saúde, falta acesso às pessoas deficientes, por exemplo, na Avenida Brasília. Um deficiente visual não consegue andar lá. Então, nossa cidade falta muita coisa, né? O que nós queremos, e que está na proposta de governo do PSOL aqui em Santa Luzia, é fazer um governo técnico, onde quem vai cuidar do saneamento básico tem que ser uma pessoa que entende. É por isso que nós achamos que todas as secretarias de governo nosso devem ser escolhidas dentro daquilo que nós precisamos. Por exemplo, educação. O secretário de Educação,
ele tem que ser da educação. Para cuidar do saneamento básico, tem que ser uma pessoa que entende, para que nos ajudem a fazer um trabalho melhor e desenvolver melhor para Santa Luzia. Eu estive, há uns 2, 3 dias atrás, com uma equipe, Eu Sou Luziense, e eles apresentaram algumas ideias que eu achei muito interessante. E é isso que nós vamos fazer um governo técnico que funcione verdadeiramente. Obrigada, candidato. Vamos, então, ao próximo sorteio. A pergunta que será realizada agora é: como valorizar e qualificar os servidores públicos efetivos da Prefeitura? O candidato a responder a pergunta será o candidato Sandro Coelho. Vamos refazer a pergunta. Como valorizar e qualificar os servidores públicos efetivos da Prefeitura? Bom, isso nós já estamos fazendo nesses 200 dias de governo. No final do ano, nós arcamos com todos os compromissos financeiros dos servidores, pagamos o salário de dezembro em dia, pagamos o 10º no dia 20, entre outras prefeituras aí, estão dividindo até hoje, nós pagamos o nosso 10º dentro do ano, no dia 20. Nós já também startamos, foi assinado já há 30 dias atrás, o concurso público para a administração. Isso já está assinado, já está contratado, já tem a empresa, só não deu sequência por causa do período eleitoral, e nós vamos retomar isso tão logo cesse esse período eleitoral, que eu tenho certeza que nós estaremos aí com a vitória, porque nós somos luzienses. Com relação aos funcionários da educação em específico, nós também montamos uma comissão, democraticamente. Essa comissão analisou o plano de carreira deles, onde já está sendo aprovado, e nós vamos também realizar um concurso público para da educação. Então, hoje, todos os servidores da Prefeitura, tanto efetivo quanto contratado, estão com seus salários em dia, sendo valorizados. Nós temos capacitação para a educação, já está acontecendo dentro da área da educação. Nós temos também treinamento para os nossos funcionários da área administrativa. Então, assim, eu acho que essas propostas que a gente ouve aí na rua são coisas que nós, em 200 dias, já estamos fazendo, que é valorizar o servidor público, porque é humanamente impossível a pessoa trabalhar e não receber o seu salário. Então, todos os funcionários em dia, valorização, concurso público administrativo, 300 vagas, e da educação já em andamento. Obrigada, candidato. Então, vamos à última pergunta. Como a Prefeitura deve fiscalizar a construção de novos empreendimentos imobiliários, cobrando a justa contrapartida das construtoras? Vamos sortear o candidato que vai responder, o último candidato. O candidato, então, que irá responder a essa última pergunta é o candidato Cristiano Xavier. Vamos refazer a pergunta. Como a Prefeitura deve fiscalizar a construção de novos empreendimentos imobiliários, cobrando a justa contrapartida das construtoras? Bom, o papel da Prefeitura, assim como até dos vereadores, é fiscalizar não só as construções, mas todo o arcabouço de prestação de serviços oferecidos e prestados em Santa Luzia. No nosso mandato, a gente quer uma controladoria independente instalada aqui na cidade de Santa Luzia, com uma pessoa capacitada, uma pessoa que tenha postura e coerência para que fiscalize com bastante rigor, inclusive empresas que venham nessa cidade
prestar serviços públicos, saber a origem dessa empresa, se o valor está sendo prestado a contento, se a qualidade do serviço é boa, se é uma construtora, a quem que ela está ligada. Eu fiz um curso de investigação em lavagem de dinheiro, e isso eu tenho certeza que vai ser muito utilizado aqui dentro, esse tipo de conhecimento na Prefeitura Municipal, para a gente cuidar do nosso dinheiro, cuidar do que é nosso, trazendo um preço justo para as prestações de serviço aqui na cidade de Santa Luzia e também para auditar tudo que já foi feito, porque, no nosso entendimento, muitos contratos ficaram muito mais caros do que deveriam, e isso é o dinheiro do povo que está indo embora. Então, precisamos ter juízo, responsabilidade com o dinheiro que entra na cidade, que entra nos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Nós vamos fazer também uma fiscalização em conjunto, né, com o meio ambiente, com a mobilidade urbana, para que todos esses ambientes conversem um com os outros, para que não seja um crescimento desordenado na cidade de Santa Luzia, o que a gente vê que, infelizmente, foi feito até agora. Então, a gente tem certeza que nós vamos colocar uma controladoria forte e prepotente aqui. Ok, muito obrigada, candidato. Então, nós vamos para o encerramento do terceiro bloco, e eu gostaria de ressaltar que o candidato Sandro Coelho pediu um direito de resposta ao Abraão Graco. Esse pedido foi avaliado pelo nosso advogado Elbert Xavier, e eu peço para que ele venha dar a explicação dele, por favor. A gente está finalizando esse terceiro bloco, onde os candidatos responderam a perguntas. Cada candidato respondeu a 2 perguntas formuladas pelas nossas equipes. Doutor Elbert. O objetivo primordial de um debate é convencer o eleitor a votar no candidato. Quando eu digo jovem vote em mim, idoso vote em mim, educador vote em mim, e eu posso dizer que quem trabalha para o outro candidato pode, aproveitando do voto secreto, pode votar em outro. Não existe direito de resposta nesse sentido, não existe nada de ilegal nisso, nas regras do debate. Qualquer um pode pedir voto para qualquer um. Muito obrigado. Portanto, a gente termina aqui o terceiro bloco do debate realizado pelo Virou Notícia e Observatório Luziense. Por favor, candidatos, esperem um pouquinho. Os candidatos um minutinho por conta do posicionamento das câmeras. Eu sei que está todo mundo apertado aqui, nós também estamos apertados aqui, ó, mas a gente volta daqui a pouquinho, 3 minutos, aí no quarto bloco, mais uma vez, candidato fará pergunta a candidato. Virou Notícia e Observatório Luziense nas eleições suplementares de Santa Luzia 2018. Muito obrigada.